Bom dia! Hoje é quinta-feira, 21 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Especialidade odontológica que corrige a posição dos dentes e ossos maxilares posicionados de forma inadequada. Tratamento dos defeitos de nascença, traumatismos, anormalidades do crescimento crânio-facial, tumores, deformidades estéticas da boca, dentes, maxilar e face. O programa de hoje será dedicado à saúde bucal. Vamos falar de ortodontia e de outra especialidade de difícil pronúncia, mas muito importante, a bucomaxilofacial. Para tratar dos assuntos, o Bom Dia Baixada recebe os cirurgiões dentista Ricardo Fidos Oliana. Doutor Ricardo, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Nathalie. É uma honra estar com você, com o doutor Alessandro e os seus espectadores também. Vai ser uma honra participar desse programa. Vamos falar um pouquinho de saúde bucal e também o doutor Alessandro Costa da Silva. Doutor Alessandro, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Nathalie. Eu espero que tenha a oportunidade de esclarecer para a população que a odontologia é muito além de dentes, né? Muito além dos dentes, sem dúvida nenhuma. E você que está em casa ou que está saindo de casa com o seu smartphone, pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Essa semana, doutor Ricardo, aliás, ontem foi celebrado o Dia do Ortodontista. Na sua visão, quais foram as principais conquistas e quais ainda são os principais desafios dessa área? Olha, a ortodontia evoluiu muito, assim como toda a odontologia. E especialmente aqui no Brasil, o desenvolvimento da técnica da ortodontia, aliado com todas as habilidades manuais e também a alta criatividade do brasileiro, a ortodontia brasileira tornou-se referência mundial. Nos aspectos gerais, a ortodontia evoluiu bastante em função também da evolução das tecnologias. Não é? Então, os materiais utilizados nos tratamentos, né, na composição dos produtos que nós usamos, a criação de novos meios de tratamento, por exemplo, com alinhadores. Sim. Hoje nós temos no mercado empresas que realizam procedimentos, tratamentos, auxiliam o profissional ortodontista a realizar tratamentos com aparelhos que não são fixados aos dentes. Né? São aparelhos removíveis. Isso dá um conforto absurdo. Dá um conforto absurdo, o paciente se sente livre, a expressão é essa, né? Porque ele pode remover o aparelho a qualquer momento para fazer higiene ou alguma atividade específica. Então essa foi uma grande evolução. O uso das tecnologias para diagnóstico, a tomografia computadorizada, recursos que auxiliam o tratamento ortodôntico, como, por exemplo, os recursos de ancoragem temporária, os mini parafusos, mini implantes, as placas, mini placas que o Dr. Alessandro trabalha também. Enfim, e também a integração com as especialidades, não é? A ortodontia aliada à cirurgia ortognática, que é a área do Dr. Alessandro, no tratamento das deformidades faciais, problemas esqueléticos, a ortodontia aliada a outras especialidades como a fonoaudiologia, como a otorrinolaringologia. Então, a abordagem do paciente hoje passou a ser multidisciplinar, integrada em altíssimo nível. Então, é uma honra, na verdade, ser ortodontista nesse momento fabuloso da especialidade. Ontem nós comemoramos o nosso dia, né, do ortodontista e ter colegas tão bem treinados e capacitados. E do ponto de vista dos desafios, o que precisa ainda ser vencido para que a área que já está tão evoluída avance ainda mais? O desafio consiste em 3 aspectos, né? Eu acho que o principal desses 3 aspectos está no aprimoramento constante. O profissional está sempre se aprimorando, mas ele tem que formar grupos de estudos, ele tem que se empenhar mais no estudo das técnicas. E esse é um desafio do que tange ao profissional. Hoje nós temos professores e cursos em todo o Brasil. Nós temos profissionais que vêm de outros países para se capacitarem aqui e o profissional precisa se dedicar mais. Eu acho que esse não chega a ser um desafio. O desafio está também na população e nós informarmos a população que não é só estética, né? A ortodontia não trabalha saúde, só... né? É uma doença
a má oclusão é uma doença e o paciente deve saber que quando ele tem a má oclusão, ele tem que tratar essa doença. E o tratamento da doença, ela é multidisciplinar e ela aborda a função. Então, às vezes a pessoa quer um sorriso bonito e é louvável, é justo, está tudo certinho, é o que nós vamos oferecer. Porém, por trás desse sorriso bonito, que vai sustentar esse sorriso bonito, é uma função adequada, uma função respiratória adequada, uma função mastigatória adequada, o correto posicionamento da mandíbula em relação ao crânio, com as relações, as articulações bem feitas, com a musculatura em harmonia no funcionamento. Então, esse é o desafio hoje, informar a população e tornar essa população mais consciente de que o problema é tratado e é multidisciplinar e que o problema não é só estético, né? Isso é importante. Sem dúvida nenhuma. E na área bucomaxilofacial, doutor Alessandro, quais foram os principais avanços? Nathalie, eu acho que a bucomaxilofacial é uma área pouco conhecida. Sim, exatamente. Quando eu estava montando o roteiro e eu falei o nome da especialidade, uma das produtoras da TV disse assim, a primeira coisa que ele tem que fazer é explicar o que é bucomaxilofacial, porque parece um palavrão e a gente não sabe do que se trata. É uma especialidade da odontologia que trata dos ossos maxilares, da face e da oclusão. A odontologia, de uma forma geral, ela tem um pilar único, que é a oclusão, que é a oclusão à mordida, né? Então, tudo o que se faz é visando promover, né, ou restabelecer a mordida. E esse segmento da odontologia, que é a cirurgia, ela lida desde extração de dente, até pequenos cistos, tumores, vai para deformidades faciais, como os prognatismos, pacientes que têm o queixo para frente. Isso dá para corrigir realmente uma criança, por exemplo? Isso geralmente se manifesta até na infância. Corrigido na infância é mais fácil? É um problema de desenvolvimento. Então, alguns casos, dá para se camuflar, dá para se corrigir, dá para se estimular esse crescimento quando é pequeno. Mas se ele tem potencial genético para ter uma desarmonia muito grande, não tem jeito. Vai ter que corrigir na fase adulta através de cirurgia, né? O grande problema, como o Ricardo falou, é diagnóstico, né? Você não tem como sair daqui e ir para São Paulo achando que vai chegar em Peruíbe. Se você tem um diagnóstico errado, você vai fatalmente terminar com um tratamento inadequado. Inadequado. Do ponto de vista dos procedimentos das cirurgias, as cirurgias hoje, elas também têm uma técnica mais evoluída? Olha, Nathalie, eu tive a grande oportunidade de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, fiquei 2 anos lá e eu tive acesso, quando eu fiquei, a tudo que tinha de ponta, né? Eu posso dizer que a odontologia, aqui como o Ricardo falou, no Brasil é de ponta em relação ao mundo. O único problema é o acesso à tecnologia. Essa barreira, ela se torna menos crítica quando o profissional investe em tecnologia, né? Na formação dele, na clínica dele. Então, a gente tem a oportunidade de lidar com o que tem de melhor no mundo, né? Quando eu faço um planejamento hoje, e veja, há 7 anos, os planejamentos que eu faço são planejamentos virtuais. Então, o que é? Eu faço uma tomografia no paciente, eu opero esse paciente na tomografia e eu transporto esses dados, esses movimentos, com décimos de milímetro para a cirurgia. Uma fidelidade de... Nossa, absurda. 99%. 99%. O que acontece? Isso me traz uma previsibilidade muito grande. Mas para isso, tem que ter formação. Sim. Porque se eu faço a aquisição desses registros errada, eu transporto tudo errado. Sim, você pode causar um dano ainda maior para a boca do paciente. Mas o importante é a população saber que essa especialidade, ela lida inclusive das fraturas de face. Sim. Né? Paciente que tem uma fratura, quebra a mandíbula, quebra os maxilares, a gente consegue restabelecer forma, função e anatomia dos dentes no correto. Uma doença que todo mundo fala e que talvez pouca gente saiba que seja tratado pelo bucomaxilofacial é a ATM, né? É a ATM se não tratada corretamente, traz muitos prejuízos, né? Muitos. Olha, eu recebo muitos pacientes no consultório com distúrbio da ATM e eles falam, olha, eu vim aqui como a última chance porque eu fiz uma via crucis em todos os profissionais, otorrino, neuro, e não sobrou nada senão o bucomaxilo. Quando, na verdade, deveria ser um ponto de partida. Sim, né? sim. Porque o paciente que ele tem um problema na articulação, ele tem algumas características específicas. Então, zumbido no ouvido, estalido articular, parece que tem areia, dor, né? E isso, em uma grande parte dos casos, está vinculada a uma mordida inadequada. Mordida inadequada. Que, em muitos casos, pode ser resolvida com uma ortodontia boa. Sim. E aí, zero problema. Mas quando
essa deteriorização vai ocorrendo e vai se prolongando ao longo da vida, em alguns casos torna até inviável aquela articulação, tendo que substituir ela por prótese de titânio, como acontece no joelho. Então, por isso que é importante o diagnóstico, para não chegar nesse final da linha. Você consegue, às vezes, interferir com tratamentos conservadores, alinhando os dentes, dando uma boa oclusão, uma boa mordida. Em alguns casos, procedimentos minimamente invasivos. A gente consegue pegar uma microcâmera de 1,2 milímetros, né? Então, vê o que é isso na régua, né? Não é nada, absolutamente nada. Entra com essa microcâmera, visualiza a articulação por dentro, em alguns casos até corrige ela através dessa microcâmera. Então, o armamentário é enorme do que pode fazer, mas é importante tratar para que não chegue no final da linha. Por isso que é importante esse tratamento multidisciplinar. Sim. Como colocou o doutor Alessandro, muita gente procura ele quando já procurou todo mundo, né? E quando a gente tem um grupo formado, muito provavelmente esse neuro, esse otorrino, tenha a consciência de que o primeiro profissional que a pessoa precisa procurar é um dentista. Perfeito. E eu acho que dentro da linha de desafios, né, está a prevenção. Sim. Porque, como o Alessandro colocou bem, as tecnologias, e nós falamos, as tecnologias evoluíram. Hoje um paciente adulto pode fazer seu tratamento de forma muito confortável, com alta tecnologia, assim como o Alessandro usa o planejamento virtual, nós também usamos no planejamento da movimentação dentária. Porém, o que é importante realmente é evitar chegar no estágio que tenha que operar, evitar chegar no estágio de uma fase adulta e tenha que ainda tratar. Então, a prevenção realmente é o principal caminho. E o cirurgião dentista, ele é um profissional maravilhoso, ele está dotado de vários conhecimentos, ele é um profissional imbuído das melhores intenções, com uma formação humanística, ele busca realmente ajudar o paciente, ele está voltado a ajudar o paciente. E quando você leva o seu filho, né, quando você leva uma criança ao profissional, ele já pode identificar algum desvio no crescimento facial. Por isso que é importante a criança ir o quanto antes para uma avaliação de um dentista. O quanto antes. Hoje nós temos até a odontologia para bebês. Né? São bebês até 3 anos de idade que são levados ao profissional, ao odontopediatra, e que recebem o atendimento orientando a mãe aos cuidados com a higiene. Né? Ou mesmo identificando alguma anomalia, alguma alteração naquele momento. Então a criança sendo supervisionada, monitorada por um profissional. No nosso caso da ortodontia, observando o desenvolvimento da dentição, observando o desenvolvimento da face. Da mordida. O que é uma mordida perfeita? São vários elementos que têm que ser utilizados. Existem chamadas 6 chaves, né, da oclusão ideal, de oclusão, mas é uma mordida que tenha, por exemplo, a possibilidade de realizar a função mastigatória de forma eficiente, o engrenamento dos dentes de maneira que... como é que eu posso falar para você que está nos assistindo? Não em linhas sobe gerais, espaço. em linhas gerais, se você olhar a boca de uma criança ou de um adolescente, não pode ter a mordida cruzada, que é como se tivéssemos uma caixa e uma tampa. A tampa, que corresponde aos dentes de cima, deve envolver os dentes de baixo, ela tem que estar por fora dos dentes de baixo. Então, se você olha o teu filhinho e olha a mordida dele, e você percebe que há um cruzamento, ou seja, a tampa está para dentro da caixa, essa é uma situação alterada. A questão do sorriso, por exemplo, quando uma criança tem um sorriso um pouco mais torto, né, quando ela sorri naturalmente, isso pode ser o indicativo, por exemplo, de uma mordida cruzada? Pode ser o indicativo, por exemplo, de um hábito parafuncional, um hábito de sucção não nutritiva. Uma criança que suga o dedo ou que usa chupeta, ela acaba tendo uma alteração de posição e que acaba trazendo essa diferença, essa alteração de plano dos dentes. Então, o que é importante, você que nos assiste, é óbvio, acessar o sorriso. Você está treinado desde pequeno a ver sorrisos bonitos. Né? Basta você ver o paralelismo, né, do plano, do sorriso com os olhos. Se você vê uma alteração de plano, se você vê, por exemplo, olhando no rostinho, uma diferença de posição do queixinho desviado para um dos lados, são sinais de que algo pode não estar bem. Agora, quem é que pode te ajudar? E aí a pergunta da Nathalie é muito oportuna. Quem que pode te ajudar a definir se está correto ou não? É só o profissional, né? É o cirurgião dentista. Então você deve procurar o cirurgião dentista, especialmente na área de posição dentária, de ossos da face, de posições. Procure o ortodontista, que é o especialista na área, ele é o profissional habilitado, ou o cirurgião bucomaxilofacial, que é um profissional que corrige essas más posições esqueléticas. Procure o profissional. Você vai ser muito bem atendido.
muito bem esclarecido e vai sair confiante de que o problema pode ser resolvido de uma forma bem conduzida. Tem profissional que oferece o serviço, embora a gente seja referência, né? E para continuar sendo referência a gente precisa combater os maus hábitos. Existe ainda muito profissional que não tem a qualificação e que se oferece para fazer esse tipo de diagnóstico, doutor? Acho que em toda a área, né? Acho que não só na odontologia, mas na medicina, engenharia, e por isso você vê prédio caindo, né? Eu acho que precisa procurar um profissional bem informado, né? Além de profissional bem informado, um profissional sério na atitude que ele toma e nas condutas. Essa procura tem que ser baseada no currículo do profissional e também na reputação que ele tem. Sim. Né? Porque uma ortodontia mal conduzida, às vezes, inviabiliza um novo tratamento. Né? Uma cirurgia mal conduzida, às vezes, precisa sofrer outras cirurgias e retratamentos. Importante é que o telespectador, né, o paciente, ele procure informações sobre o profissional que ele vai querer se submeter ao tratamento e procurar ver a formação dele, para ver se é uma formação consistente. Né? A gente sabe que existem N escolas de formação, sim, e algumas mais sérias e outras, sim, não tão sérias assim, mas o importante é procurar um profissional capacitado para isso. E a ortodontia e a bucomaxilofacial trabalham sempre em parceria, né? Com certeza, sempre, sempre, porque existem limites na movimentação dentária. Então, quando a discrepância ou a diferença ela é muito grande, onde eu tenho uma alteração de crescimento, de tamanho, de estrutura óssea, por exemplo, ou uma deficiência nesse tamanho, ou um aumento nesse tamanho, a ortodontia ela não vai, muitas vezes, conseguir atingir os objetivos ideais. Né? Então, quem vai nos ajudar e quem vai efetivamente corrigir essa alteração é a cirurgia. Então, a nossa parceria com cirurgiões altamente qualificados, né, competentes, ela é muito importante, porque na cirurgia, ainda mais como a ortodontia, não pode ter erros. Né? Tem que minimizar ao máximo. E aí você fica muito feliz ao entrar num centro cirúrgico, numa sala de centro cirúrgico, para assistir a cirurgia, e eu acompanho a cirurgia de todos os meus pacientes. E é importante deixar claro, essas cirurgias são realizadas em centros cirúrgicos. Centro cirúrgico. Né? E a equipe muito bem montada, o meu paciente sendo muito bem cuidado, e na hora da cirurgia, você olhar ou revisar toda a movimentação cirúrgica, o resultado numa tomografia, num estudo feito pelo cirurgião, sim, eu posso colocar como exemplo o Dr. Alessandro, e você observar a diferença que ele encontra na tomografia, na cirurgia, o resultado. Aquilo que ele encontrou e devolveu para o paciente está registrado previamente num estudo tridimensional. Então, isso é uma maravilha. Esse trabalho gera uma confiança muito grande e é muito importante. Como o Dr. Alessandro falou, o paciente deve procurar um profissional habilitado. Somente o cirurgião dentista é habilitado para fazer o atendimento odontológico. Sim. Ele deve procurar um especialista, porque o especialista está treinado e estuda continuamente aquela área de atuação. Ele deve procurar um profissional que normalmente esteja associado a alguma associação representativa. No nosso caso, sim, nós temos a Associação Brasileira de Ortodontia. Né? Esse profissional deve estar atento às mudanças, ele deve participar das atividades. Nós temos no estado de São Paulo a Câmara Técnica de Ortodontia do Conselho Regional de Odontologia, dos CROSP, sim, que faz um trabalho de orientação, de cuidados ao paciente, no exercício profissional. Então, o paciente tem acesso a essas informações. Sem dúvida. Né? A internet capacita e possibilita isso. Né? Exatamente. Basta ter o interesse de buscar informação sobre o profissional que vai mexer na sua boca, porque, embora muita gente não saiba, é pela boca que a saúde começa. Né? Muita gente desconhece que uma doença que começa na boca pode, inclusive, matar uma pessoa. Né? Então, isso é bastante importante quando a gente fala de saúde bucal e de prevenção. E vamos atualizar o caso do policial militar acusado de ter matado o jogador de hóquei Matheus Garcia, de 24 anos, por ciúmes da mulher. O soldado já foi transferido para o presídio militar Romão Gomes, em São Paulo. O policial militar Jarbas Couferay Neto, de 23 anos, foi transferido na noite de ontem para o presídio militar Romão Gomes, na capital paulista.
De acordo com a polícia, em depoimento informal, o PM confessou o crime, mas ao ser interrogado pelo delegado, declarou que só vai falar diante de um juiz. O policial militar acreditava que a esposa tinha um caso amoroso com o Matheus. O soldado criou um perfil falso em uma rede social e há 6 meses conversava com o estudante se passando pela mulher para tentar marcar um encontro. O crime aconteceu por volta das 9h30 da noite desta segunda-feira, na rua Nicolau Pérez, no centro de São Vicente. Matheus foi encontrado no chão com um tiro na nuca e o carregador de celular na mão. Ele foi encaminhado ao hospital municipal já sem vida. Matheus Garcia Vasconcelos Alves, de 24 anos, era estudante universitário e atleta. Ele chegou a defender a seleção brasileira de hóquei em patins no Campeonato Mundial que aconteceu há 2 anos na França. O velório, realizado ontem em Santos, reuniu dezenas de pessoas. É uma tragédia. Como eu disse ontem, 3 famílias foram destruídas. A do Matheus, porque não existe dor maior para uma mãe do que perder um filho. Os pais desse soldado, que certamente nunca imaginaram que criaram um filho, formaram ele na academia da polícia para que ele se tornasse um assassino. E o filho do soldado, que agora vai crescer sem pai. Agora vamos falar de um outro caso que também está sendo investigado. A perícia da Polícia Civil deve identificar as causas do incêndio que destruiu cerca de 70 veículos que estavam à disposição da Justiça no pátio de São Vicente. As imagens, feitas com o celular, vocês estão vendo aí, mostram as chamas no local onde funcionava a antiga rodoviária. A Prefeitura acredita que o incêndio tenha sido criminoso. E voltamos com o nosso tema central. Hoje a gente está falando um pouquinho de saúde bucal. Na bancada, os cirurgiões dentistas Ricardo Fidos Orliana e Alessandro Costa da Silva. Você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde a gente também já voltou do intervalo. Doutor Alessandro, eu queria voltar com o senhor para falar um pouquinho mais de ATM. O senhor tem, e vou pedir para a minha produção colocar as imagens para que a gente possa ilustrar o que a gente de fato está falando. A ATM, doutor, é um problema muito comum? É muito comum e é engraçado que às vezes o paciente chega no consultório e fala: doutor, eu tenho ATM. ATM todo mundo tem. Porque ATM é a articulação temporomandibular. O que na verdade o paciente tem é uma disfunção dessa articulação. Então ela funciona mal. Vários são os motivos, né? Pode ser sistêmico, pode ser um motivo local, que é da oclusão. Agora você veja, no vídeo, você está vendo ali o disco articular, aquela porção amarela. Se ele está deslocado para frente, causa o quê? Um contato de osso com osso. Causa uma dor horrível. Horrível, horrível. E é por isso que está com o vermelho piscando. Então, toda vez que o paciente vai abrir e fechar a boca, ele sente às vezes aquele estalido, faz tlec, tlec e volta. Isso é um distúrbio do disco articular, o que pode gerar ou não dor. Mas quando não se trata, esse processo vai degenerando e vai aumentando, e aí começa a diminuir, inclusive, a estrutura do côndilo, né, que é a estrutura da mandíbula que faz o encaixe. Nossa. Então, a partir do momento que ele começa a se dissolver, a perder estrutura, vai mudando a mordida do paciente também. Então, ele tem, às vezes, uma mordida adequada e, com o tempo, ele vai migrando e vai abrindo a mordida. E ele fala: olha, eu senti ao longo dos anos, do nada, minha mordida fica totalmente diferente. Tem que investigar para ver se não é a articulação que está se esvaindo. E não é do nada, né? Ao longo dos anos, pensa quanto tempo ele conviveu com o problema, achando que não era nada grave. Ou aqueles pacientes que falam: olha, eu não consigo abrir a boca porque se eu vou no dentista abrir a boca, ela trava. E aí eu tenho medo de comer um Big Mac ou de fazer um bocejo, porque senão eu fico com medo de ficar travado e não conseguir fechar. E a correção, ela é simples? Quando se pega nos estágios iniciais é mais simples, né? É possível fazer tratamentos conservadores, você vê o Botox é um deles, né? Placa de mordida. Se utiliza Botox hoje em dia, não só para fins estéticos, mas para fins funcionais. Sim. Que é no masseter, nessa musculatura que é a musculatura da mastigação. Partindo dos tratamentos conservadores, aí você vai para os tratamentos cirúrgicos com pouca invasão, né? São as lavagens da articulação, às vezes discopexia, que é fazer uma cirurgia e pegar aquele disco que estava ali mostrando amarelinho e voltar para o lugar. Então a gente reposiciona. É possível também. Totalmente possível. Mas tem que ser o quanto antes, né? Então por isso que tem que fazer o seguinte, tem que procurar um dentista. Esse dentista bem formado vai poder conduzir o paciente de uma forma
em que vai diagnosticar se ele tem algum problema de oclusão, de mordida, vai poder indicar esse paciente para um ortodontista e após essa análise, se o bucomaxilo puder contribuir, ele contribui nesse tratamento para poder estabilizar o paciente. Doutor Ricardo, quando a gente fala de criança, eu já ouvi dizer que hoje a criança ela pode usar aparelho antes mesmo de caírem os dentes de leite, especialmente se ela tem uma mordida cruzada. Sim. Isso é verdade? É verdade. E é importante ressaltar não só essa questão de tratamento preventivo e interceptativo, porque, como o Alessandro falou bem, quando chega no estágio avançado, uma degeneração da articulação temporomandibular, resta muitas vezes a fazer um tratamento que é cirúrgico, não é? Agora, como evitar chegar nesse estágio? E eu acho que isso é importante para você que nos assiste, né? A criança que tem uma mordida cruzada, como a Nathalie bem colocou, ela pode desenvolver essa função inadequada e, no longo prazo, se não tratada, ficar com uma característica de alteração esquelética e até mesmo vir a trazer problemas na articulação. Então, o tratamento preventivo e interceptativo é super importante. Uma coisa que é importante destacar nessa fala também ligada à ATM é o seguinte: como que eu posso descobrir que eu tenho uma propensão, uma disposição a ter o problema articular? Exatamente. Você tem limitação na abertura? Você sente, por exemplo, dores musculares, né, na musculatura de mastigação? Basta você apertar, né, nessa região que é o masseter, nessa região mais alta aqui próximo ao ouvido, nessa região lateral da cabeça. Se você sente dor, isso é sinal que o músculo está em fadiga, é sinal que o músculo está trabalhando mais que o normal. E é importante destacar o quê? A boca está interligada com todo o nosso sistema musculoesqueletal, todo o nosso sistema cardiovascular, né? O sangue que passa nos dentes vai passar no coração. Então, nosso sistema está todo interligado. A boca, a mandíbula, é o único osso móvel do corpo, do crânio. Esse osso vai se relacionar com o crânio por meio das articulações. E esse conjunto de funcionamento, dentes, articulações e músculos, tem que estar em harmonia. Se não está em harmonia, os seus dentes estão se movimentando, os seus dentes estão trincando, os seus dentes estão fraturando, estão se desgastando. Há uma retração gengival exacerbada. Você pode ter essas dores musculares, dores de ouvido. Dores de cabeça. Dores de cabeça, que é uma coisa importante. Enxaqueca. Isso tudo você pode detectar pelo simples fato de você se avaliar, né? Então, como prevenir? A posição correta dos dentes, a harmonia do relacionamento entre os dentes com a musculatura e as articulações vai permitir um funcionamento pleno do sistema que é chamado estomatognático. Esse sistema está interligado no corpo a ponto de, por exemplo, se a mandíbula está fora de posição 1,5, 2 milímetros, pode alterar a posição da cabeça em relação à coluna cervical, então a postura crânio-cervical, e alterando essa postura crânio-cervical, o teu equilíbrio corporal vai sofrer alteração. Então, a cintura escapular pode sofrer alteração, a cintura pélvica pode sofrer alteração, você pode passar a ter dores no joelho, Ou seja, um problema que começa na boca, pode afetar o seu joelho. Está ligado à postura do corpo de uma forma geral. Então lembre, a saúde da boca é super importante. O cirurgião dentista, no nosso caso, especialista em ortodontia, especialista em cirurgia, pode ajudar muito você a detectar um problema que está na fase inicial. E hoje, antigamente, esse problema de disfunção temporomandibular, até pouco tempo, era muito comum em mulheres acima de 35 anos. Sim, hoje está... Hoje está nas crianças, nos adolescentes. Nós recebemos na clínica pacientes com disfunção e eles estão com 12 anos de idade, são pré-adolescentes, não é? Então, observe se está tudo ok. Além, obviamente, dos cuidados preventivos de higiene, a parte biomecânica é extremamente importante, porque vai interferir na tua qualidade de vida, na postura corporal e na tua qualidade de vida. Nós temos uma pergunta, pode pôr no ar para mim, por favor? É o Walter Rodrigues, de São Vicente. Os trabalhos dentários mais complexos são encontrados gratuitamente na rede pública ou em outros locais? Era uma das perguntas que eu ia fazer, porque a gente não pode, quando a gente trabalha com informação, a gente tem que trabalhar com informação transparente. Sim. E tudo que leva tempo de estudo, investimento em tecnologia, custa, né? Lógico. E infelizmente a gente tem esse custo muito alto no Brasil, né? A tecnologia ainda é muito cara no Brasil. Só que nós temos uma parcela da população muito carente, né? E geralmente essa parcela da população é a que mais sofre com problemas que nós estamos discutindo ao longo do programa.
nas especialidades de vocês, como que vocês têm conseguido usar a especialidade de vocês para levar esses tratamentos de ponta para as pessoas mais necessitadas e menos favorecidas? Na minha prática clínica do dia a dia, nós temos hoje a oferta de tratamento por meio de uma clínica específica, especializada em ortodontia, em que nós damos condições de acesso ao paciente. Apesar de que esse acesso ele depende de algum poder aquisitivo, Sim. porque nós temos profissionais, equipes, como você mesmo falou, na prática clínica. Então são ações, às vezes temos ações pontuais, mas no dia a dia nós tivemos a honra de constituir essa clínica com profissionais de altíssimo nível e que são abnegados, voltados para o paciente indistintamente ao poder aquisitivo. Essa é uma característica que é uma questão de honra, né? A outra questão são as ações na comunidade. O acesso à tecnologia no serviço público ele é muito limitado. Sim. Né? Ter um profissional com recursos necessários para fazer procedimentos como cirurgia ortognática é praticamente impossível. Há a possibilidade, mas é bem difícil. A ortodontia no serviço público ela não é nem realizada de uma maneira ampla. Né? Nós podemos, por exemplo, aqui em Santos, na região, nós não temos o serviço de ortodontia corretiva na rede pública. Então, nós temos esse desafio sim, Walter. Esse desafio está conosco, com a odontologia, com nós, cirurgiões dentistas. E eu creio que ainda vai demorar para que isso seja pleno no serviço público. Existe a necessidade de investimentos, existe a necessidade de um planejamento de longo prazo. Né? Faltam políticas públicas que percebam a necessidade do investimento na odontologia, né? A gente investe pouco, né? O nosso SUS investe pouco em outras áreas, sem perceber a importância de que, talvez investindo na boca, o gasto seria muito menor. Agora, uma coisa que é importante, nós tivemos recentemente a oportunidade, Walter, e o nosso telespectador, de oferecer à população um serviço de alta tecnologia na aquisição de imagens. A Casa da Esperança de Santos, Sim. por meio do Rotary Club de Santos e o Rotary International, a Fundação Rotária, a Fundação Rotária e o Rotary Club de Santos conseguiram equipar a Casa da Esperança de Santos com uma unidade de radiologia, com tomografia computadorizada, um equipamento finlandês, com suporte tecnológico de uma empresa alemã, sediada e estabelecida no Brasil, para poder dar acesso à população com baixa renda, ou até mesmo numa evolução futura na rede SUS, né, vinculando o projeto na rede SUS a um serviço de alta tecnologia que permite ao profissional melhorar o diagnóstico. Sim. Né, o doutor Alessandro fala de planejamento virtual graças ao quê? A imagem tridimensional. Sim. Agora, imagem tridimensional, tomografia computadorizada na rede pública, então nós dependemos de organizações não governamentais, nós dependemos de profissionais que são abnegados e têm um olhar para a comunidade. E eu tenho a honra de ter aqui o Alessandro, que o Alessandro tem esse olhar, né, para a comunidade. E por isso talvez nós temos uma amizade tão mais fortalecida de se doar e se dedicar à população. Então, temos um desafio e nós adoramos isso. Com certeza, com certeza. Então, Natalina, da parte da cirurgia, existem as faculdades que acabam assumindo uma responsabilidade que não são delas, né? Deveria ser do poder público, né? Mas as faculdades acabam dando algum tratamento gratuito ou se cobra só o material para a população menos favorecida. Com relação à cirurgia maxilofacial, que são cirurgias maiores, aí se o paciente tem um plano de saúde, ele pode procurar um profissional que ele confie, né? Esse profissional pode cobrar o honorário separado ou, eventualmente, fazer parte da rede credenciada, né? Então, ele tem à disposição essas cirurgias maiores de ATM, ortognática. É importante a população saber que é cobertura obrigatória pelos planos de saúde, Isso é extremamente importante, essa informação é importante. Independente do plano que o paciente tenha. A ANS, ela tem... Ela preconiza isso. Ela preconiza através de um rol de procedimentos em que a cirurgia ortognática, a cirurgia da ATM, ela faz parte desse rol, né? Aí o paciente ele vai optar pelo profissional da confiança dele, né? Para que possa conduzir o caso. Por outro lado, se o paciente não tiver plano de saúde, ele pode procurar alguns hospitais que tenham programas de residência, né? Em São Paulo tem vários.
E fazem com excelência. Fazem com excelência. Como o Ricardo falou, existe alguma limitação em termos de recursos, né? Mas, óbvio, são alunos em formação, mas muito bem assessorados pelos docentes, né? Pelos doutores, né? Pelos professores, né? Muitas vezes extremamente qualificados com anos de especialização. E aí ele vai entrar numa fila para que possa ser atendido e vai ser atendido naquele momento com o profissional que foi designado. Mas existe uma possibilidade para que ele receba o tratamento. Ele tem que ver quem ele confia e o que está disponível frente aos recursos dele, né? A gente ainda tem um grande desafio do ponto de vista de políticas públicas, sem dúvida nenhuma, para tratar da prevenção e da saúde bucal. E abrimos o último bloco com as notícias do Santos. Uma má notícia, aliás, né? Desfalcado, mas não que isso justifique, o Peixe perdeu em casa por 1-0 para o Barcelona do Equador e está fora da Copa Libertadores da América. A eliminação santista da competição foi bastante traumática. Depois do jogo, torcedores tentaram invadir o vestiário e atacaram bombas. Um péssimo exemplo. Aliás, mais um péssimo exemplo da torcida que tem todo o direito de protestar, mas não deve usar a violência. Violência, aliás, que continuou também fora da Vila Belmiro, com briga, corre-corre e vidros quebrados. Definitivamente, isso não é futebol. O Santos volta a campo no sábado pelo Brasileirão. E depois do esporte, vamos falar um pouco do Porto de Santos, que está bem movimentado essa semana. A armadora responsável pelos contêineres que caíram no mês passado no mar, na Barra de Santos, foi autuada pela Prefeitura do Guarujá. A empresa foi multada em R$160 mil por causa do grande volume de resíduos lançados nas praias e costões rochosos da cidade como consequência do acidente. No dia 11 de agosto, 46 contêineres caíram no mar durante forte ressaca. A carga se espalhou em um raio de 500 quilômetros, atingindo praias da região. O prazo dado pelo Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para o recolhimento dos contêineres termina no próximo dia 30. E ainda no Porto de Santos, as embarcações que levaram os 115 cilindros com gases tóxicos para destruição em alto mar voltaram para o Cais Santista. A queima do material começou no dia 24 de agosto e terminou na quinta-feira passada. As embarcações voltaram com os resíduos provenientes da destruição dos gases tóxicos e os cilindros vazios. Eles devem ser encaminhados agora para a cidade de Mauá, no estado de São Paulo. A parte metálica, ela vai ser direcionada para uma indústria de altos fornos siderúrgico, então vai ser derretido. O resto, que seja a parte líquida e as roupas, vão ficar na própria Silcom, que vai ser incinerado todo esse material. A operação foi coordenada pela Companhia Docas do estado de São Paulo, a cerca de 90 quilômetros da Laje de Santos. O trabalho foi concluído antes do esperado. É uma experiência inédita, né? Não fácil de ser resolvida, com um processo difícil, mas a experiência que nós temos aí, na verdade, foi o que nós acabamos de fazer, né? Então, mesmo sendo difícil, não é impossível. Então, todo grande problema precisa ser encarado e resolvido. Os 115 cilindros foram descobertos nesse ano, quando a Codesp pediu autorização à Prefeitura de Guarujá para queimar o material, que estava há mais de 20 anos no porto. O pedido foi negado. O planejamento para a destruição em alto mar durou 2 meses. Tudo foi dentro do que a gente das expectativas, tudo foi muito bem feito, uma equipe que está de parabéns. E é isso mesmo, como disse o Ivan Doutor, representante da Codesp, todo grande problema deve ser encarado e resolvido. Amanhã a gente tem a nossa agenda do Porto e vamos debater esses e outros assuntos que movimentam o setor portuário. Agora a gente volta com o nosso tema central. Nesta quinta-feira, recebemos os cirurgiões dentistas Ricardo Fidos Orliana e Alessandro Costa da Silva. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde a gente também já voltou do intervalo. Doutor Alessandro, o que é a cirurgia bucomaxilofacial e a cirurgia ortognática? É que, de uma forma rápida e clara, né, orto significa correto e gnatos maxilares.
Então significa colocar os maxilares de uma forma adequada. E aí sim a ortodontia vai conseguir alinhar e nivelar. Porque tem casos em que os maxilares não estão bem posicionados. Nós temos imagens dessas cirurgias, não temos? Queria pedir para minha produção colocar, por favor, enquanto o doutor Alessandro fala. Vamos lá? Esse é um prognata, né? Então não adianta, só a ortodontia não vai conseguir resolver. Tem que ser associado com cirurgia. Então é um tratamento multidisciplinar. Envolve a ortodontia para alinhar os dentes e aí vai corrigir o problema na base. Onde que ele é? O problema está no osso e aí corrige no osso. Isso promove para o paciente uma mordida adequada e promove para o paciente também uma face. Olha como muda e melhora o perfil do paciente. Muda o rosto da pessoa completamente. Totalmente. Aí fixa com placa e parafuso e depois de um período curto, esse osso consolida e o paciente está tendo a vida normal. Vida normal. Né? A recuperação ela é rápida, doutor? Ela é rápida. Se você pensar em termos de dispensa do trabalho, a gente pede para o paciente ficar umas 2, 3 semanas, né? A alimentação, ele vai comer tudo o que ele quer depois de uns 2, 3 meses, né? Da mesma forma que uma cirurgia ortopédica, você não consegue fazer e sair correndo, vai passar por um processo gradativo, e aí eu falo que ele pode surfar, lutar Muay Thai 6 meses depois. Eu queria também pedir para a nossa produção, a gente tem 4 minutos, mas tem umas imagens de uns estudos de caso que são bastante interessantes. Coloca para mim, por favor, pessoal. Para que o pessoal que está em casa entenda como é que fica. Não, era caso clínico. O caso clínico, não esse, o outro. Que era em PowerPoint. E não vai abrir? Não consegue abrir? Poxa vida. Mas pode mostrar aquele vídeo é importante. Volta aquele outro vídeo então, por favor. Que é da bucomaxilofacial, certo? É, aquele maxila, né? Pode colocar, pessoal, aquela imagem anterior. Aquela que eu disse que não era, mas que é, na verdade. Olha, aí está o final, né? É o paciente que tem um sorriso gengival. Então mostra muita gengiva. Às vezes não é um problema de gengiva que cresceu muito, é um problema que o osso cresceu muito. Então a gente reposiciona o osso para cima e aí fixa com placa e parafuso e o paciente, de novo, tem uma melhora na mordida e olha a melhora da estética facial. Você vai ver o antes e depois no final do vídeo. Ele agora tem uma linha de sorriso com lábio muito mais adequada do que antes. Nossa, é perfeito. Isso é corrigido com a cirurgia. E tem um outro vídeo ali chamado apneia. Esse é um problema de saúde pública. Saúde pública, a apneia. 4% da população no mundo dorme tem apneia. Mal. Dorme mal, tem apneia e pode morrer, porque a apneia pode matar. Pode matar. E olha que interessante. 80% dos casos de apneia do mundo não foram diagnosticados ainda. Nossa. Então, o que é? Ela pode ter restrição em vários locais, né? Na hipofaringe, na nasofaringe, na orofaringe, mas o bucomaxilofacial, junto com o ortodontista, é parte integrante nesse time para tratamento da apneia. E um dos tratamentos é o avanço bimaxilar, que é avançar a maxila, mandíbula e o mento. Então, olha o que vai acontecer com a via aérea quando avança. Fica em equilíbrio. Ela aumenta significativamente. Sem dúvida. E aí aquele paciente que roncava, que tinha distúrbios do sono e não tem mais. Né? Melhora isso e prolonga a vida dele, porque um paciente que tem apneia severa não tratado, ele diminui significativamente a expectativa de vida. A qualidade de vida é outra. Quem consegue dormir bem, respirar bem, tem outro tipo de qualidade de vida. A gente tem, acho que 1 minuto e meio. Eu queria que vocês resumissem qual é o sentimento quando vocês conseguem devolver a saúde e o sorriso para a boca de um paciente. Puxa, é emocionante, porque é o resultado de toda a nossa vida, né? Nós temos o quê? Formados há quase 25 anos. Nós nos formamos no mesmo curso de graduação e nós nos preparamos para oferecer o que nós temos de melhor, como pessoas e como técnicos, não é? Então, quando nós atingimos o objetivo, que é trazer harmonia na estética facial, no sorriso, na função mastigatória, quando nós temos o nosso paciente com uma melhora significativa que permite a ele sorrir, expressar alegria, expressar felicidade, se relacionar melhor na sociedade, conseguir emprego, melhora, promoção profissional, conseguir se relacionar melhor com pessoas a ponto de não namorar e passar a namorar, a casar, você observar que o teu trabalho fez a diferença.
na promoção de uma criança que não tinha condições e você levou uma informação preventiva, um recurso básico, que é uma escova e um creme dental, e ela passou a cuidar melhor e, portanto, ela vai ter uma condição de vida melhor. Na melhora da qualidade de vida, quando o Alessandro, por exemplo, faz uma cirurgia bimaxilar e melhora a respiração do nosso paciente, a melhora de nutrição celular dele vai aumentar. Quando você tem o equilíbrio da mordida e melhora a postura do nosso paciente, um atleta, por exemplo, nós temos a parceria com o Gabriel Medina, lá em Maresias, a melhora da postura, melhorando o rendimento esportivo dele. É sensacional. O que eu preciso dizer? É sensacional. É o que nos paga, é o que nos remunera. É a satisfação plena de que nossa vida está valendo muito a pena. Está valendo a pena. Doutor Ricardo, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Doutor Alessandro, parabéns pelo trabalho do senhor. Eu acredito que as palavras do Ricardo sejam as mesmas, né? Que é a sensação de dever cumprido. É a mesma, né? A gente se forma, procura fazer o melhor, tendo formação adequada. E quando você vê que o paciente ficou satisfeito e que, como o Ricardo falou, mudou de vida, pra gente não tem preço. Não tem preço. Não tem remuneração que pague isso aí. O nosso tempo acabou. Hoje nós falamos e deixamos claro que a odontologia moderna vai muito além dos dentes. Então procure sempre um profissional qualificado, que é ele que vai cuidar do seu bem-estar. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã.